Uma reflexão no livro de 1 Samuel, no capítulo 17. Para entender o texto, são os versículos 32 a 53. O texto é longo, não nos é possível lê-lo, mas eu quero indicar para que você que me ouve, anote esse texto bíblico, confira na sua Bíblia, confira o que vamos dizer no seu texto, e aí você poderá compreender. Antes, porém, vamos pedir que Deus ilumine o nosso coração e o coração de cada ouvinte, em nome de Jesus. Deus, mais uma vez nós nos colocamos humildemente diante de Ti, pedindo-te que abra o nosso coração e a nossa mente para entendermos a Tua bendita palavra e dela podemos tirar algo especial para as nossas vidas. Ó Deus, abre o entendimento, abre o coração, a fim de que todos possam entendê-la, possam compreendê-la, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria, nesse texto, de começar meditando sobre como vencer os obstáculos da vida antes de ir à luta. Eu quero levantar 7 obstáculos que Davi, o rei Davi, teve que enfrentar, ainda muito jovem, antes de ir à luta contra o gigante Golias. A tarefa de enfrentar e vencer os gigantes da nossa vida começa pela necessidade de enfrentarmos os vários tipos de obstáculos ou oposição. Se não estivermos dispostos a lutar, impossível vencer os gigantes com os quais nós temos que confrontar todos os dias. O texto de 1 Samuel, o texto dedicado de 1 Samuel 17, 23 a 52, narra-nos a história do Golias, o filisteu. A palavra Golias no original significa guerreiro, fisicamente poderoso, ele era um gigante, ele era campeão dos filisteus. A medida de altura dele era 2 metros e 83 centímetros de altura. O exército do rei Saul, o rei de Israel, não conseguia avançar. A batalha estava travada e já se alongava. Na altura era comum escolher um representante ou um grupo de heróis que lutasse contra os inimigos. E o resultado dessa luta determinava os vencedores. Golias, o filisteu, inimigo do povo de Israel, e este desafiava os israelitas a enviarem alguém para lutar e derrotá-lo. Então chega Davi, enviado pelo seu pai, para ter notícia de seus irmãos que estavam na batalha. Ele chegou e viu o gigante filisteu estar zombando, estar afrontando o exército de Deus. A tarefa de vencer gigantes da nossa vida não é fácil. Que gigantes da nossa vida, na sua vida, você tem que vencer? Temos que enfrentar vários tipos de gigantes: a oposição, a insegurança, falta de fé, medo do futuro, vícios. Se estivermos dispostos a lutar, se não estivermos dispostos a lutar, dificilmente poderemos vencer os gigantes com os quais temos que nos confrontarmos. Quais foram então os 7 obstáculos que o jovem Davi teve de enfrentar antes de ir à luta contra o filisteu? O obstáculo da covardia do soldado de Israel, e diz o texto, o versículo 24, pois todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E o tema, como já anunciamos, os 7 obstáculos que Davi teve que enfrentar antes de ir à luta contra Golias. A tarefa de vencer gigantes da nossa vida começa com que a nossa vontade de enfrentarmos todos os tipos de obstáculos, de oposição. O segundo obstáculo que Davi teve que enfrentar é o obstáculo da incompreensão da família. E, ouvindo Eliabe, o irmão mais velho de Davi,
falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com que disseste aquelas poucas, com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Eliabe tinha autoridade do primogênito, mas não travou a determinação de Davi, que era o mais novo dos irmãos. O terceiro obstáculo é o obstáculo de uma imagem fraca. Porém, Saul disse a Davi, contra este filisteu: não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele é homem de guerra desde a sua infância. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, portanto era moço ruivo e de gentil aspecto. Davi não foi levado a sério por ninguém. O quarto obstáculo é o obstáculo do equipamento inadequado. Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca tinha experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E a falta de equipamento inadequado não foi a desculpa para desviar o jovem Davi de ir à luta contra o Golias. Quinto obstáculo é o do desprezo do inimigo. E o inimigo olhando o filisteu e vendo a Davi, desprezou, porquanto era moço ruivo, gentil de aspecto. Davi não se preocupou com o que o inimigo pensava dele. O sexto obstáculo da maldição dos deuses dos filisteus. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou algum cão para vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Davi não se deixou impressionar com a maldição dos deuses dos filisteus. Em último lugar, obstáculo da má motivação. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Ele há de ser, pois que o homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Eu quero concluir agora dizendo o seguinte: que face a covardia dos soldados, o rei de Israel ofereceu um prêmio muito elevado a quem se dispusesse a combater e derrotar Golias. Mas Davi não foi movido pela ambição, mas sim pela convicção. E disse Davi ao filisteu: tu vens contra mim com espadas e com lanças e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Meu querido, cada um sabe que gigante tem que vencer, tem que enfrentar, contra quem tem que lutar. Sabe também dos obstáculos, das dificuldades que tem antes de enfrentar o seu Golias. Todos os dias enfrentamos. Tem que ser no nome do Senhor Jesus, crendo nele, com fé nele, esperando nele, com a certeza, com a convicção que você, querido, será um vitorioso em nome de Jesus. Deus, receba esta nossa reflexão. Fortalece a fé de todos aqueles que nos ouvem, para que enfrentem com galhardia todos os gigantes de cada um. Nós não sabemos quais são, mas tu sabes. Fortalece, ó Deus, a cada um, fortalece a fé, fortalece, ó Deus, o desejo de vencer, fortalece a confiança em ti, porque
Sem o Senhor, jamais seremos vitoriosos. Mas abençoe, ó Deus, a cada pessoa. Colocamos cada pessoa diante de Ti, no nome de Jesus. Amém.